característica interessante no jovem de hoje em dia é que ele, desde pequenininho, alguns com menos de 10 anos, já começam a montar computador, a entender tudo de computação, mais do que nós mais velhos. E aí eu pergunto e lanço, Paulo, essa nova geração, que já vem com a prática do computador, o que é que a gente pode projetar aí de futuro, em termos, por exemplo, da bioinformática, em termos de utilização, com preceitos de melhoras de vida, de saúde? Então, acho que tem uma coisa assim que seria, vamos dizer, projetando mesmo um sonho para o futuro, né? A gente pode imaginar a seguinte situação. O paciente chega no laboratório, no consultório do médico, o médico coleta uma pequena porção de saliva do paciente, coloca a saliva dele num equipamento que vai sequenciar o seu DNA. A partir desse sequenciamento do DNA, essa informação é passada para o computador vai conseguir montar o organismo similar, virtual, dentro do computador, e o médico vai então conseguir entender ele diretamente no computador. Mas mais que isso, o médico vai fazer a seguinte experiência, ele diz, eu acho que o senhor tem isso, tem essa tal doença, eu vou experimentar o seguinte remédio, e vou experimentar algumas doses. E ele vai experimentar várias doses diferentes, vai experimentar talvez vários remédios diferentes, e ele vai encontrar o remédio que é mais adaptado a você. Isso é um sonho daqui para alguns anos, mas não sei, dependendo do que sejam capazes de realizar os computadores e o nosso conhecimento também sobre a biologia tem que ter um crescimento muito grande, mas certamente no futuro vai acontecer. Pelo que vocês estão falando, é apenas uma questão de tempo, porque de viabilidade já existe. Você, inclusive, selecionava esse aspecto, né? De alguma testagem de medicamentos, vocês já fazem isso, né? Mas dentro do que eu acho interessante, né, que é esse caminho que o Paulo menciona, né, desde o molecular do DNA até o médico que vai prescrever uma droga ou não, você caminhando ainda para um nível de organização maior ainda, você tem, por exemplo, um gestor, né, de saúde pública, conseguir identificar na população aqueles que deverão receber determinado tratamento X, aqueles que vão receber tratamento Y devido às suas características genéticas, né, e com isso, por exemplo, diminuir efeitos adversos ou aumentar a eficácia de medicamentos a nível de população e reduzir custos e conseguir gerenciar recursos a nível de população com informações que estão lá no DNA dos indivíduos. Então, eu acho que esse é o grande desafio, né, o que é o futuro bonito, é essa integração, né, da informação desde o nível molecular até o nível populacional e social. Mais geral, mais social, mais Exatamente, público, né? Isso. E que outros aspectos? O Luciano chegava a atenção e a gente já sabe que existem o que são as chamadas drogas inteligentes, como se diz, que pequenos robozinhos, né? Que já é uma realidade isso. Sim, sim, isso é nanotecnologia. Isso. Quer dizer, são computadores minúsculos que podem ser introduzidos no nosso organismo para monitorar em tempo real qualquer tipo de, presencialmente, o que está acontecendo. Essa monitoração. Por exemplo, sim, diga. O que se fazia com nanotecnologia tem dado margem a muita literatura de ficção atual, muito interessante, e até a especulação de vidas artificiais formadas pela compilação desses nano-objetos numa forma de vida que é resultado da cooperação dos programas que estão dentro deles. Bem, aí já começa a haver novamente aquela coisa que a gente chamava da inteligência artificial. Quer dizer, estaria se desenhando aí quase que uma capacidade de dizer, o que é computador? Hoje em dia um computador tem já a capacidade de identificar uma imagem, uma digital, fazer cruzamentos, quer dizer... inteligência artificial, eu não gosto do termo. Não gosta do termo? Não gosto do termo porque nós costumamos dizer em computação que é uma área, se dedica a resolver problemas muito difíceis e todas as vezes que consegue resolver um problema difícil, quem resolveu se destaca da área de inteligência artificial e vai para a área
para uma área mais hard. Para aqueles que programam, quem faz ciência da computação olha para pessoas de inteligência artificial e a define da seguinte maneira. Os especialistas de IA, que me perdoem os que estão ouvindo, começam com um programa vazio, aí testam esse programa até que ele funcione. Mas, brincadeiras à parte, inteligência artificial é uma área muito imprecisa. O que existem são técnicas objetivas que já se destacam como disciplinas independentes. E eu tenho uma deformação profissional. Hoje eu estou no processo de fundar uma área, junto com uma pequena comunidade internacional, que nós estamos chamando da engenharia de software dos sistemas multiagentes. Explica um pouquinho essa... Fazer software no curto prazo vai ser uma coisa muito diferente do que é hoje. Quer dizer, nós vamos programar usando agentes de software que colaboram para obter uma solução. Um agente de software é um pequeno programa que tem pelo menos 3 propriedades. Ele é autônomo, ele é adaptativo e ele é interativo. Ele pode colaborar com outros para produzir um resultado. A web, que nós todos utilizamos hoje, que tem uma interface voltada para o ser humano, para mostrar informação para o ser humano, começa a ser uma web que tem uma face oculta para o ser humano, que é a semântica por trás do que está lá representado. É o significado das coisas. Essa web semântica foi um termo criado pelo Tim Berners-Lee, que foi o físico, aliás, inventor da World Wide Web. Então, a ideia é a seguinte, é marcar informação na web para uso de robôs, virtuais. Então, toda a web é o domínio para o qual se faz o software, se faz a aplicação. Hoje, quase todo software que não está na web, ele é considerado convencional. Então, uma web-based solution, solução baseada nos recursos da web, já começa a ser sinônimo de software. Isso com a web ainda não preparada pelo tratamento por máquinas. Quando essa semântica for atribuída à web, então, resolver problemas no mundo de sistemas abertos, distribuídos, e muito mais complexo do que os computadores centralizados com que a gente dispõe hoje, vai ser um desafio, está sendo um desafio muito interessante. Vou fazer aqui uma virada ponta-cabeça. Eu comecei falando do garoto que mexe em computador. Na verdade, nós temos um outro problema. Essa complexidade da sua fala remete exatamente para a dificuldade que nós temos de democratizar esse conhecimento. Hoje em dia não adianta mais o jeito só aprender a ler. Quem não tiver a possibilidade de mexer com máquina, e aí vem o termo da exclusão digital, vai ficar difícil viver sem computação. Como é que a gente pode dizer isso em relação à nossa vida? Qual é a avaliação que vocês têm desse aspecto? Como resolver esse problema? A sociedade precisa cada vez mais, né? Esse é um problema muito complexo e realmente o potencial para a criação de uma distância ainda maior entre os que têm, os que não têm, os que sabem e os que não sabem é enorme, se isso não for resolvido a curto prazo. Eu tenho alguém tentando essa solução dentro de casa. A minha mulher é uma das diretoras mundiais de um projeto chamado KidLink. Ela é professora Marisa Lucena. Ela trabalha com informática para crianças e, de preferência, crianças pobres. E são crianças de 150 países colaborando em projetos conjuntos, que é também o problema de inserção na comunidade internacional no mundo globalizado. Então, eu observo de perto o esforço e são pioneiros. Como existem diversas ONGs dedicadas ao assunto, o governo tem... aliás, hoje governos se sucedem mostrando interesse nisso, e a minha esperança é que esse seja o começo da solução do problema de diferenças, em geral, dentro do nosso país. O Paulo estava, quando você começou a falar, tentou também se manifestar.
Não, eu acho que, quer dizer, assim, do ponto de vista tecnológico, a facilidade da computação vai ser cada vez maior. Quer dizer, o que a gente viu nos últimos anos, que houve um desenvolvimento tecnológico muito grande, tornando os computadores mais efetivos, mais rápidos, com mais memória, etc, etc. E agora, eu acho também chegou uma ocasião em que vai se poder produzir computadores muito mais baratos, né? Acho, por exemplo, um dos destinos da televisão é a televisão se integrar ao computador, como já foi comentado aqui, né? Então, eu acho que inevitavelmente, o computador vai entrar na vida das pessoas. Agora, é claro que precisa de uma política que incentive esse acesso a todo mundo. É uma possibilidade. Sua visão? E para completar, né, e dentro da ciência, né, porque tem a computação como para o usuário ou para o público, mas também tem a questão da computação para o cientista que está se formando, né? E cada vez mais o que se exige de um cientista, de um novo cientista, é uma capacidade não só de usar o computador passivamente, mas usá-lo ativamente, porque os modelos, né, ou o que se pede desse pesquisador, né, é cada vez mais complexo. E isso exige que ele seja capaz de não só apertar os botões daquilo que já existe, mas também criar os seus próprios modelos, os seus próprios programas, as suas próprias construções, né, traduzir no computador suas construções mentais. E o grande desafio que a gente está observando, mesmo na Fiocruz, na área de saúde pública, biologia, com a interface com a estatística, é essa necessidade de treinar ou até mesmo convencer as pessoas, né, da importância da informática e da importância de interagir ativamente com o computador, escrevendo seus programas, desenvolvendo uma linguagem. A questão da alfabetização, né? Não basta apenas saber clicar, você tem que conseguir se alfabetizar dentro daquele universo. E só para completar, nós temos uma experiência muito interessante lá com alunos da escola pública do 2º grau, né, que têm vindo para a gente, que estão sendo introduzidos a essa ideia da computação, né, misturada com a biologia, e tem sido muito interessante. Eles gostam muito, né? Os futuros profissionais da bioinformática. A gente vai cada vez buscando eles mais cedo para poder criar esse ambiente desde cedo. Bem, vamos fazer mais um breve intervalo e voltamos para o nosso último bloco.